Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome on board. I'm Sam, your host, and I'm excited to have you here. Seja muito bem-vindo, eu Sam, eu sou o seu anfitrião e é muito bom ter você aqui. Vamos falar sobre as preposições at, in e on. Olha, se você já tá falando inglês, eu tenho certeza que você já sofreu em algum momento para tentar usar elas. Como é que a gente usa at? Para falar tô em casa, at home or in my house, o que tá certo, o que tá errado? E on? Como é que a gente usa on? Eu estou on a meeting, em uma reunião, ou eu estou in a meeting? Qual que é o certo, qual que é o errado? Vamos falar sobre tudo isso e você vai sair desse episódio sabendo usar as preposições, mas sem sofrimento. Agora, para começar, deixa eu te fazer aquela pergunta importante. Are you ready to line it up? Alright, so we're going to talk about at, in and on. Vamos falar das preposições at, in e on. Para começarmos, é muito importante definirmos um pouquinho qual o uso das preposições. Em termos muito simples, as preposições nos ajudam a conectar verbos a lugares, posições, ok? E eu proponho para você hoje aprender as preposições de um jeito diferente, um jeito que você nunca aprendeu antes ou nunca viu antes, que é aprender a usá-las de forma conceitual. Agora, por que de forma conceitual? Para você não ter que buscar uma lista de regras para poder usá-las, para que você tenha uma ideia, um conceito para poder aplicar, e isso vai facilitar a sua vida ali. Vamos ver como é que fica. Ok? Então, para começar, eu vou colocar um exemplo aqui para cada uma das preposições para a gente trabalhar. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é o seguinte: I am at home. I am at home. Eu estou em casa. I am at home. Segundo, I am in the kitchen. Ok? I am in the kitchen. Alright. Eu estou na cozinha. E o terceiro exemplo, ok? I am on the roof. Ok? So, I am on the roof. Eu estou no telhado. Eu estou em casa, na cozinha e no telhado. Ainda que em português, at, aqui, em casa, a gente traduziu como em, na cozinha, o in ficou como na, e no telhado, on ficou como no. Nós vamos trabalhar de uma forma bem diferente no uso dessas preposições em inglês. Por quê? Porque eu não posso atrelar o uso delas a uma tradução como eu fiz agora. Não funciona. Por quê? Porque elas vão ter traduções diferentes a depender da situação. Alright? Então, nós vamos trabalhar hoje com esse conceito. Primeira coisa que eu gostaria que você colocasse em mente para a gente começar esse exercício é o seguinte: todas as vezes que a gente fala de at, a gente tem que pensar num mapa. Então, todas as vezes que você pensar na palavra at, pense na palavra mapa. Por que na palavra mapa? Porque quando a gente usa o at em inglês, a ênfase que nós estamos querendo dar é de um ponto específico, como se estivesse apontando no mapa mesmo. Então, quando eu digo em inglês I am at home, eu tô literalmente apontando ali para o mapa, alright? E essa é uma direção para eu apontar esse processo de localização. Então, se eu digo I'm at home, eu tô dizendo que eu tô naquela localização, alright? É interessante porque em inglês, muito mais do que no português, as pessoas se orientam por localização geográfica, por essa questão. Então, por exemplo, se você perguntar onde é que fica o estádio de futebol, a pessoa vai falar, o estádio fica no norte, no sul, você pega a avenida X ao norte. Então, eu uso at e penso sempre em mapa. Vamos agora para in. Quando a gente fala de in, a gente sempre tem que ter em mente a seguinte ideia. É a ideia de dentro de algo, ok? Então, eu estou usando in, eu estou falando, tenho a ideia de dentro. Então, pensou em in, pense em dentro. Porque a gente vai usar o in para tudo que está dentro de algo mais, alright? E a gente já vai falar um pouquinho sobre esses detalhes. Mas vamos lá. E aí a gente fala de on. Quando formos usar o on, a gente precisa pensar no seguinte: sobre ou acima. Ok? Então, sobre ou acima, ou melhor dizendo, em cima, ok? Então, pensei no on, pensei sobre, acima e em cima. E o importante aqui é o seguinte, é pensar que eu não vou aplicar gravidade pro
on, ok? Então, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora que a gente já passou por essas 3 definições, é importante dar uma olhada nesses seguintes exercícios. Você lembra que eu comecei com uma frase para cada preposição? I am at home, eu estou em casa. I am in the kitchen, eu estou na cozinha. I am on the rooftop, eu estou no telhado. Vamos lá. No primeiro exemplo, eu digo I am at home. Ok? E eu estou usando at porque eu estou falando da localização de onde eu estou da perspectiva de um mapa. Aí eu uso in dizendo I am in the kitchen. Olha que interessante. In sempre vai vir com a ideia de dentro. Então eu digo I am at home in the kitchen. Eu estou em casa na cozinha. Então I am at home in the kitchen. Vamos olhar esse exemplo. In the kitchen. Olha que interessante. Eu estou em casa, na cozinha. A tradução de em casa, na cozinha, não importa. Por quê? Em inglês, o que eu estou colocando é at home para apontar a localização no sentido de mapa. E aí eu tenho que usar in para kitchen, porque a cozinha está dentro da casa, ok? Então, eu estou usando o in the kitchen, o in para kitchen, porque a cozinha é parte da estrutura que é a casa. Então é certo dizer que entre at e in, eu tenho a questão at, mapa, localização apontando o mapa, e in, eu estou falando de estrutura, algo que está dentro de algo mais. Então, vamos ver mais um exemplo, ok? My car is in the garage, ok? Meu carro está in the garage, dentro da garagem. Estou usando o in aqui para falar do fato, para trazer essa ideia de dentro. Então, seria certo eu dizer my car is at the garage? Não, por quê? A garagem está lá dentro da casa. Seria legal dizer my car is at home. O meu carro está em casa, in the garage. Se eu precisar especificar mais, dentro da garagem. Agora vamos usar um segundo exemplo ainda falando sobre at e in. O exemplo agora é o seguinte. Vamos supor que você está no shopping dentro de uma loja, ok? Vamos supor que você tá no shopping dentro do Walmart. E aí alguém liga para você e pergunta: Hey my friend, where are you? Where are you? Onde você está? Você responde: I am at the mall, okay? I am at the shopping mall, or I am at the mall in, okay, Walmart, ou inside Walmart, ok? I am at the mall in Walmart. Aqui, a gente está partindo do pressuposto que o Walmart é lá dentro do shopping, ok? Eu posso dizer I am at Walmart direto? Pode, com certeza, e é o mais preferível aqui. O exemplo aqui é para mostrar que, quando eu digo I am at the mall in Walmart, eu estou dizendo o seguinte: eu estou, a minha localização é aqui, no shopping, in Walmart, dentro do Walmart. Eu estou no Walmart que está no shopping. Então, é essa a diferença, o contraste entre at e in. Quando eu precisar usar esses elementos, essas estruturas, eu sempre vou ter que pensar nesse sentido, ok? Eu estou falando de localização ou eu estou trazendo mais detalhes ali? Por exemplo, ok? Vamos ver um outro exemplo. Onde é que está o Josh? Where's Josh? Where's Josh? Josh is at the office. O Josh está no escritório, in the meeting room, ok? Na sala de reunião. Josh is at the office in the meeting room. O Josh está no escritório, na sala de reunião. Então, de novo, Josh is at the office. Ele está no escritório. Quando eu usei at, eu estou apontando o caráter de localização. In the meeting room, na sala de reunião, que é parte da estrutura do office. Então, at, mapa, in, dentro. Então, você vai ver que para muita coisa não adianta ter uma lista memorizada para o uso da preposição. Você precisa entender esse conceito para você aplicar o uso. Alright? Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre on. Eu disse até agora que o on a gente usa com a ideia de sobre, acima, em cima e que a ele não se aplica gravidade. Agora, como assim? Vamos lá. Geralmente, quando a gente pensa, quando a gente fala de sobre, em cima,
cima, a gente tá pensando em uma superfície, certo? E aí eu tenho algo em cima dessa superfície. Agora, o que eu gostaria que você exercitasse é o seguinte: se eu, por exemplo, falo que vou usar aquela frase básica que a gente ouve desde o comecinho quando tá estudando inglês. The book is on the table. O livro está sobre a mesa, em cima da mesa. Aqui tá certinho, usar o on dá pra entender por quê. Sobre a mesa, tá em cima, tranquilo. Agora, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma foto no meu celular. I have a picture in my cell phone or on my cell phone. Como é que eu uso aqui? Nós vamos usar on my cell phone. Por quê? Porque eu vou usar o on para tudo que está sobre a superfície de algum outro lugar. É isso mesmo. Então, quando eu olho a foto, eu vejo a foto na superfície do celular. E porque eu vejo a foto na superfície do celular, eu vou usar o on para falar daquilo, ok? Então, quando eu falo daquilo que é digital, daquilo que está online, eu vou usar o on, ok? Por exemplo, eu vou te enviar uma mensagem no WhatsApp, ok? Vamos lá. I will send you a text on WhatsApp. Por que on WhatsApp? Percebe-se o texto, lê-se o texto por ali, ok? Agora, deu para entender um pouquinho mais? A gente está falando de on e mesmo que esteja na parede ou esteja na tela o item que eu estou falando, eu percebo por ali, a gravidade não se aplica. Então, eu não vou dizer na parede, eu vou dizer sobre, porque está na superfície, ainda que não seja em cima do jeito que a gente imagina, porque não se aplica gravidade para on. Vamos ver o exemplo clássico do quadro. Por exemplo, o quadro está na parede. The frame is on the wall. O quadro está na parede, só que olha que interessante. Aqui o on, eu não vou usar in the wall, ok? At the wall. Eu vou usar on the wall, porque não se aplica de novo a gravidade ao on. Então, quando eu olho, o quadro está sobre a superfície da parede. Por último, e mais interessante é o seguinte. A lâmpada está no teto, ok? The light is on the ceiling, ok? Por que the light's on the ceiling? Porque, de novo, não tem gravidade. A luz não está sobre a superfície do teto, certo? Ainda que eu inverti, vamos pensar que a gente virou o teto, certo? Então, a lâmpada está no teto, tá de cabeça para baixo, mas eu vou usar o on, porque eu vou imaginar que se inverteu ali a superfície, ok? Então, the light is on the ceiling, ok? A luz está na parede, ok? Então, essas são as ideias que você precisa levar para o uso das preposições. Então, a pior coisa que você pode fazer é imaginar que, tem certo e tem errado. Não existe certo e errado para preposição, exceto em casos em que você tem um phrasal verb ou alguma expressão que constitui mesmo o uso daquela expressão. Agora, no dia a dia, você vai usar pensando nessas ideias, ok? Será que eu quero falar da localização? Ou eu quero falar mais detalhes? Se eu quero falar mais detalhes, eu vou usar o in, porque eu tô falando de algo dentro de uma estrutura. E aí o at eu vou usar para aquilo que eu quero apontar como localização. E por último, tem algo muito importante para a gente terminar, que é o seguinte: at eu vou usar para falar de localização e eu uso frequentemente para falar de uma empresa que eu trabalho, mesmo que eu não esteja naquela empresa, ou que eu trabalho home office, por exemplo. Eu posso dizer, por exemplo, eu trabalho na Apple. I work at Apple, ok? A gente pode falar I work for Apple, mas eu posso falar I work at Apple. E aí eu tô usando at não para falar que eu trabalho em uma estrutura, localização específica. Aí é uma exceção. Eu uso para falar que eu trabalho nessa empresa, ok? O ponto interessante é que, se você perceber, tudo que eu uso at no inglês, eu tô usando para apontar algo específico em um mapa, em uma linha de tempo, ok? O importante é que eu tô apontando, e o in também como preposição, eu tô usando nessa ideia de dentro de algo mais. Então, por exemplo, agora, I am at home in the office, ok? I am at home in my office. Eu estou em casa no meu escritório. Então, se eu tiver essa ideia, vai funcionar melhor. Agora, olha como é difícil você atrelar a tradução ao at e in, ok? Vamos dizer que eu digo que eu estou no shopping no Mercado Bills. Eu estou no shopping no Mercado Bills. Em português, eu estou usando a mesma preposição, no e no, porque Bills é masculino, ok? Então, I am at the shopping mall,
ok? In Bills, eu estou no shopping mall, no Bills, e estou falando, usando o mesmo em português, mas em inglês eu estou usando diferente, porque a ênfase é diferente. Então, seja uma mente pensante. Você já percebeu que muita gente estuda tanto tempo inglês e não consegue se desenvolver? É porque essas pessoas tentam buscar uma lista de regras memorizadas. E, gente, convenhamos, na hora que nós estamos lá se comunicando, a gente foi pro mercado, foi fazer uma compra, foi abastecer, foi participar de uma entrevista de emprego, a gente não tem tempo para recuperar um monte de regras e pensar qual que era a mesma regra certa ou a regra errada. É por isso que nossa missão é transformar o seu processo de aprendizagem em um processo prático e simples, ensinando conceitos para que você seja autônomo no processo de comunicação em inglês, sem regra memorizada, para que você seja independente. Foi muito bom ter você aqui nesse episódio, um prazer ter você e eu vejo você no próximo. Não se esqueça, estou falando de mapa, localização, ideia de mapa, in, ideia de dentro de algo mais, inside, ok? E on, sobre e em cima de algo, mas a gravidade não se aplica. Então, da próxima vez que você for falar, eu estou no telefone, I am on the phone, porque telefone, a telinha, tô vendo ali por ali, ok? Então, sempre que eu for falar de sistema e afins, eu vou sempre falar on, ok? Se eu falo in, sou engraçado, ok? Se eu falo, eu tenho uma foto no meu celular com in, I have a picture in my cell phone. A gente imagina que é lá dentro do celular. E faz sentido que tá lá dentro. Mas a gente tá falando ali da tela, da imagem, de onde a gente interage com a coisa. Então, vou procurar no meu sistema. I'll search on my system, não in my system. In eu vou usar por uma questão mais técnica, quando eu tô falando ali da estrutura do sistema de uma perspectiva um pouco mais técnica, ok? Então, da próxima vez que você for usar essas preposições, use elas com autonomia, lembrando dessas ideias. Comenta aqui pra gente, comenta lá no nosso Instagram e no Facebook e no YouTube também, como você percebeu esses conceitos. Conta um pouquinho de como é que você tem feito pra poder colocar e usar as preposições. Você já conseguiu pegar a ideia das preposições e aplicar? Se não, como é que você vai pegar esses conceitos aqui e aplicar? Eu tô muito animado pra ouvir o seu comentário sobre isso e também me contar um pouquinho mais do que mais você gostaria de aprender com a gente. Foi muito bom ter você aqui. Thank you very much. And I'll see you on the next time, but don't forget something very important. It's time for you to go out there and light it up. Bye bye.